Olá, queridos alunos. Vamos a uma aula sobre área de figuras planas do nosso módulo Medidas e Geometria. Em primeiro lugar, figuras planas, nós vamos falar das figuras planas principais e é preciso ressaltar que área tem a ver com superfície. Então, quando nós consideramos, por exemplo, a figura plana retângulo, quando nós vamos achar a área, é a superfície limitada por esses quatro lados, 2 a 2, paralelos, e que formam aqui ângulos de 90 graus. Muito bem. Um triângulo tem comprimento e tem largura. Então, a área é você multiplicar uma dimensão pela outra. Comprimento vezes largura. Também alguns colocam como base vezes altura. Está correto também. O importante é saber que a área do retângulo você vai multiplicar uma dimensão pela outra, tá? Então, é muito importante entender a área do retângulo porque as outras áreas a gente pode demonstrar as fórmulas a partir dessa. Vamos ver agora, então, a fórmula da área do quadrado. Em primeiro lugar, o que é um quadrado, né? Bom, o quadrado é aquela figura plana que possui quatro lados iguais e também quatro ângulos iguais a 90 graus, perpendiculares, tá? Até a gente fala que todo quadrado é também um retângulo. Porque o retângulo, a característica, a propriedade para ser retângulo é um quadrilátero que possui os quatro ângulos retos. Muito bem, então o quadrado, a área nós vamos multiplicar as duas dimensões, que é lado e aqui o outro lado é igual. Né, o comprimento e a largura são iguais. Então, a área igual L ao quadrado. Vamos ao losango. O losango, ele tem... qual é a característica dele? Qual é a propriedade dele? Quatro lados iguais. Não precisa que os ângulos sejam iguais. Quatro lados iguais. Então, eu desenhei um aqui. Teremos uma diagonal maior, isso se tiver diferença de medida dos lados aqui, né? Diagonal maior, diagonal menor. Qual será a área? Diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. Veja, por que eu tenho que dividir por 2? Se a gente completar aqui, ó, esse losango, de modo a encaixá-lo em um retângulo, o que a gente observa, galera? Que se eu multiplicar essa dimensão por essa, daria a área do retângulo grande. Mas veja, o losango é um pouco menor. Então, nós temos que descontar essas partes aqui. Ou seja, nós contamos o dobro quando calculamos diagonal maior vezes diagonal menor. Então, dividimos por 2 para dar a área do losango. Então, a gente vai lembrar que tem que dividir por 2. Vamos agora à área do triângulo. O triângulo, veja, tem uma base e tem uma altura referente àquela base. Sempre a altura é 90 graus, tá? Com a base e que vai, aquele segmento que vai interceptar o vértice oposto àquela base. Muito bem, qual é a forma? A área é base vezes essa altura referente àquela base, dividido por 2. Bom, vamos ver aqui um outro exemplo. Aqui eu fiz um triângulo retângulo, tá? Então, aqui a base, aqui a altura. Veja, por que é dividido por 2? Aqui a gente vê claramente. Se a gente completar aqui o triângulo de modo a obter um retângulo, qual seria a área
do retângulo. Base é comprimento vezes largura. Então, perceba que é o dobro. A área desse retângulo é o dobro da área do triângulo. Então, para obter a área do triângulo, eu tenho que dividir por 2. Você vai lembrar também. Paralelogramo. O que é um paralelogramo? Paralelogramo é aquela figura plana que possui é um quadrilátero que possui os lados opostos paralelos, 2 a 2. Esse aqui é a base paralela a essa, e esse daqui é paralelo a esse. Muito bem. E qual será a fórmula da área? A área igual base vezes altura referente àquela base. Sempre altura, 90 graus com a base. Né? Então, aqui, se a gente completar aqui, de modo novamente a formar um retângulo, o que a gente observa? Né? Que aqui, essa parte aqui, ó, esse triângulo, ele é o mesmo que esse, né? É congruente. Então, a gente transporta esse para cá, esse pedaço aqui do paralelogramo para cá, e percebe que a gente forma, vamos colocar aqui, ressaltar aqui, pode apagar essa parte, que essa parte aqui é um retângulo, né? Que tem área igual àquele paralelogramo de origem. E qual seria a área do retângulo? Esse comprimento, que é a base aqui, né? Que é igual às duas bases, né? Vezes a altura, que é outra dimensão, tá? Então, lembrando que o paralelogramo você não precisará dividir por 2, porque a gente faz um deslocamento do triângulo e obtém a mesma área do retângulo. Muito bem, agora vamos ver o trapézio. O trapézio é uma figura plana que possui 2 lados paralelos, tá? Então, aqui 2 braços paralelos. Aqui temos a base maior, que chamei de B maiúsculo, e a base menor, que é B minúsculo. Qual será a área? Bom, seria base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura, tá? Aqui você poderia, para gravar isso, aqui não é uma média, somar e dividir por 2 não é uma média. Então, aqui nós fazemos uma média das bases, como se a gente tivesse, né, aqui uma coisa intermediária, né, e multiplica por essa altura, né? Então, também a gente pode comparar com a área de um certo retângulo, que é formado de comprimento a média das bases vezes essa altura. Dá para também memorizar a partir da área do retângulo. Muito bem. Vamos falar de outras figuras planas, que agora o círculo. O círculo a gente vai pensar como um disco, tá? Uma superfície. E aqui esse círculo tem um raio R. A área será π vezes R ao quadrado, sendo π o número irracional, aproximadamente 3,14. E o R aqui é o raio. Só fazendo uma comparação aqui sobre, uma observação sobre comprimento da circunferência. Veja, circunferência não é figura plana, porque a circunferência é a linha que contorna um círculo, tá? Então, não tem sentido eu falar área da circunferência, é comprimento da circunferência, porque aqui é uma dimensão, uma linha. E a fórmula comprimento é 2π vezes o raio. Vamos colocar o raio aqui. Então, não confunda, e cai muito no Enem. Nós vamos fazer alguns exercícios sobre área do círculo e comprimento da circunferência. E também, eu gostaria de falar de mais uma figura plana, que é o hexágono. O hexágono possui 6 lados
E se eu falar que a figura plana aqui é regular, quer dizer que são iguais, ou seja, lados iguais, ou seja, mesma medida. Então, aqui eu desenhei o hexágono, são 6 lados, e iguais, porque é regular. E aqui, para a gente achar a área no exercício, a gente não tem uma fórmula, mas a gente observa, desenhando aqui as diagonais, que ele possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. Então, o exercício vai passar informações para a gente calcular a área do hexágono a partir de áreas de figuras que o compõem, que aqui no caso são triângulos, tá? Então, hexágono, regular, 6 lados iguais. Tem o... se for 7 lados, heptágono regular. E tem o pentágono. Penta, 5 lados. Pentágono. Né? 7 lados, heptágono. Então, esses são os sufixos, os prefixos que de 5, penta, de 7, hepta, e assim por diante. Tem o octógono e assim por diante. Bom, pessoal, com essas explicações, vocês estarão aptos a fazer os exercícios sobre áreas de figuras. Bons estudos, qualquer coisa estou à disposição. Até o próximo vídeo.